Nós estamos entrando no 20º ano de casamento, né? Isso, em outubro completamos maravilha. 20 anos de matrimônio. 20 anos. Né? Nos conhecemos bem cedo, casamos bem cedo, eu com 23 anos, a Eliane com 21 anos, com um sonho, né, que todo casal tem, né? Nós vamos casar, vamos planejar a nossa família, vamos ter filhos, né? Vamos nos realizar profissionalmente. E ali eram os nossos sonhos colocados diante de Deus. E ao longo desses 20 anos, Deus foi moldando, trabalhando a nossa vida. E muitos desse moldar de Deus foi, né, das situações que nós enfrentamos, como da infertilidade. De saber, né, que havia uma enfermidade, né, que a Eliane enfrentou, ela vai contar em detalhes, que eu também, da minha parte, também tinha, né, uma dificuldade de gerar filhos. Então, os dois, né, com essa dificuldade. E Deus nos levou até um grande milagre na vida da Eliane, né? E esse milagre, Deus falou, tua fé te curou. Então, esse nome, tua fé, vem dessa história. Só pra gente, assim, introduzir de tanto que nós vamos falar aqui dessa dor que se transformou num fruto para Deus. Hoje, nossa vida, né, Eliane? Isso. Nossa vida é viver os propósitos de Deus. Nós entregamos a nossa vida para que do nosso testemunho muitas pessoas sejam tocadas, independente de qual seja a sua dor, a sua enfermidade. Nós vamos falar da endometriose, nós vamos falar da infertilidade, mas o agir de Deus também você vai se sentir tocado e tocada para se abandonar em Deus, seja qual for a sua dor, né? Isso mesmo. Após 6 anos que a gente estava casados, né? Nós começamos a tentar, terminamos a faculdade e começamos a tentar ter filhos. Só que foi passando o tempo e nós não vinha. E aí começamos a procurar médicos para ver o que está acontecendo. E quando a gente foi num dos médicos, o médico começou a me dar tratamentos para isso. Só que esses tratamentos, como eu não sabia que eu tinha endometriose, eles foram surtindo um efeito ao contrário. Os hormônios foram alterando as minhas células e foram modificando a minha situação. Então, foi tendo aquele momento, eu fui tendo muitas dores. E essas dores, eu tinha, assim, desde os 12 anos eu tinha dores, né? E os médicos nunca perceberam isso. Eu falava que eu tinha dor, o meu fluxo era grande, sempre foi grande, e só que não sabia. E os médicos, da mesma forma, eu fui fazendo, fui tratando tudo e não estava dando certo, não estava surtindo efeito. Nós começamos a ficar preocupados. Até que um dia a gente descobriu. A gente fez a videolaparoscopia e descobrimos que eu tinha endometriose. E aí o médico até falou pro Rodrigo, né, que a chance de ele ter filho era 99%. Ele me chamou, né? Ela fez esse vídeo, que é uma pequena cirurgia, né? E aí o médico me chamou e falou assim, vocês têm filhos? Eu falei, não, ainda não, nosso sonho é ter. Você tem sonho de ter filhos? Eu falei, tenho. Ele falou, meu amigo, infelizmente se eu te der 1% é muito. A sua mulher não tem condições de gerar filhos com a gravidade que é a endometriose dela. Então ali, imagina, né? Jovem, cheio de sonhos, né? Jamais imaginaria que ouviria essa sentença e da forma que eu recebi, né? Porque ali esperando toda aquela tensão com a saúde da minha esposa, e ali foi um grande baque, né? Quando a Eliane falou da endometriose, até um alerta para as mulheres. A Eliane sempre teve dores fortes. Então, se você tem dores, investigue. Porque a endometriose, ela vem sendo ainda estudada pelos médicos. Quando nós identificamos, que foi em 2009, pouco se sabia. Então, os médicos estavam induzindo ela para gerar óvulos, para engravidar, e esses hormônios estavam potencializando a endometriose, potencializando os miomas que ela tinha também, né, Eliane? Isso, e com isso, quanto mais hormônios eu tomava para poder tentar produzir óvulos, para poder engravidar, mais piorava a situação da minha endometriose. Né? Porque o tecido que reveste estava indo para fora do útero, então estava acometendo o meu intestino, meus ovários, meu útero, tudo em volta. Né, com o fluxo de sangue. E isso eu sofri por muitos anos. Com isso fui tomando os hormônios, achando que ia dar certo, toda a gente ficava na expectativa, agora nós vamos conseguir. E aí todo mês que não dava certo, era choro, né, porque, poxa, não deu certo agora. Mas aí, porque assim, mesmo sabendo da endometriose, nós não tínhamos noção, né, do que poderia acontecer. Né? A gente achava assim, endometriose, mas a gente vai conseguir engravidar, né? E, na verdade, não estava acontecendo isso, né? E por não estar acontecendo isso, a gente começou a se frustrar. Isso é um alerta também. Eu ia dizer exatamente isso. Às vezes vem essa questão que é muito própria da nossa humanidade, né? Porque a gente cria expectativas para a nossa vida.
A gente faz planejamento para o futuro e é bom fazer, É. né, na nossa vida. Mas a gente precisa também compreender que a nossa vida ela precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. Exato. Né? Exatamente. Então essa conformidade com a vontade de Deus. E aí de repente vai falar assim, poderia falar, né? Ah, padre, mas Deus pode não querer que vocês não tenham filhos? Bem, a gente precisa compreender que filho é um dom de Deus, né? É um presente, é gratuito. E ele dá para quem ele deseja, para quem ele quer, né? E é só ele. E só ele, porque só ele é ele. Senhor da Só ele. vida. Ele é Senhor da que dá vida. vida. Né? O homem fala assim, não, eu fiz, né, o meu filho, não. Aham. Deus concedeu a graça de você trazer ao mundo um filho. Então é Deus, hoje nós compreendemos isso. Uhum. É Deus. Mas naquela ocasião, eu imagino que deve ter sido frustrante, Foi né? frustrante. Por que a gente está falando sobre a questão da frustração? Porque talvez muitos ouvintes estão passando ou passaram, né, pela mesma circunstância. E a frustração causa em nós muitas vezes o desânimo. E o questionamento, o porquê de tudo isso, a revolta. E isso pode ser muito prejudicial para a nossa vida de intimidade com Deus, né? Se nós não temos a clareza do nosso lugar e do nosso papel na nossa sociedade, na igreja, no mundo e diante de Deus, né? Assim, na minha persistência, a gente foi tomando esses hormônios tudo, meu corpo ficou parecendo uma bola. Ele grudou tudo, ele grudou o útero, ele grudou os ovários, ele virou uma bola de capotão, que fala, né? Uma bola de futebol Uma mesmo. bola de futebol. Foi o termo que o médico utilizou. Falou assim, ó, tá tudo colado os Tudo seus colado. órgãos. Parece uma bola de futebol. Porque assim, ele foi que tem, com o fluxo de sangue, ele foi colando. Ele virou tipo um velcro, foi colando todos os meus órgãos. E aí o sofrimento era maior. Quanto mais eu tomava para poder tentar, aquela eu quero, e mais piorava a situação de saúde. E aí minha barriga foi crescendo. Aí quando eu fui fazer a primeira cirurgia. Até um pouquinho antes da primeira cirurgia, as pessoas chegavam para Eliane, por ela estar com a barriga mais elevada. Ah, você está grávida? Oh, meu Deus. Imagine uma mulher passando pela dor da infertilidade, pela situação da sua falta de qualidade de vida, porque ela perdeu muito a qualidade de vida, e de repente todo mundo chegava, você está grávida? E dentro de um tratamento ainda, né, para poder recuperar a saúde, porque ali existe uma enfermidade, né, e que precisa ser tratado, já tem toda a dor da enfermidade, o tratamento que também não é algo simples. E depois também A dor psicológica. a né? psicológica e emocional, né? Porque confundida, né, com uma pessoa que estava grávida, mas na verdade Não, com uma enfermidade, enfermidade. né? Então, com certeza algo muito doído. Foi muito dolorido, né? E cada vez que a pessoa chegava perto de mim para falar isso, eu chorava depois, né? Então aí com isso dava um pouco de depressão, né? Teve a depressão, tudo. E aí eu fiz a cirurgia em seguida dos miomas, né? Dos miomas. Antes você fez aquele procedimento, que era uma injeção, né, no umbigo, né? Que antecipou a Isso. menopausa. Eu fiquei Imagina ela com 6 30 e poucos meses. anos, né? Eu tomei 3 injeções. Essas injeções eram para antecipar a menopausa, que o médico dizia que era para Estagnar a minha doença, cura. né? para sanar a doença, né? Então eu teria que ficar na menopausa, não descer o fluxo para poder curar. E aí eu engordei demais. Então, quer dizer, aí entrou a minha parte da minha vaidade. A minha autoestima acabou. Né? Aí entrou a parte do ciúme, porque eu comecei a engordar muito. Eu comecei a ficar depressiva, eu só chorava. Né? Só que isso eu guardava pra gente. A gente não contava pra ninguém nosso testemunho. Né? E isso era muito sofrimento pra nós, porque assim, eu não contava nem pra minha mãe, para meus familiares, não. Eu sofria sozinha. Eu falei, não, eu tenho que resolver isso. Só que, na verdade, muitas vezes a gente precisa contar para alguém nosso testemunho. Por quê? Para alguém também nos ajudar. Para alguém rezar por nós. Só que demorou isso para cair a ficha nossa, né? A gente não tinha noção disso, né? Foi o grande erro. Foi o grande erro. O grande erro do processo. Querer viver a dor sozinho. Né? Nós vivemos focados na doença. Eu sei que nós estamos alcançando muitas pessoas aqui, padre. Eu sei que muitas mulheres estão passando por esse processo de dificuldade. O nosso testemunho é Deus chegando na tua causa. Tá? Então não é porque o Rodrigo Eliane não teve filhos ainda, viveu a infertilidade, que você vai viver. Mas você precisa se curar e tirar o foco da doença. Porque nós ficamos toda a nossa vida olhando para a doença. Ah, então vamos fazer isso? Ah, não, porque é a minha doença. A doença passou a ser o centro da nossa vida. Aí isso impacta, né, o nosso relacionamento, nossa vida social. Enfim,
Nós passamos a viver uma depressão por colocar a doença no centro. Uhum. É uma doença grave. Ela impacta. Mas nós precisamos tirar o olhar, viver o casamento. Uhum. A doença, quando você vai no médico, você lembra dela porque você precisa tratar. O dia que ela tinha as cólicas, nós lembrávamos. Mas o restante das horas do nosso dia, nós precisávamos olhar para as coisas belas da vida, viver a vida. Uhum. E nós não estávamos vivendo. E isso foi muito prejudicial, né? Foi Deus que nos sustentou, porque foram muitos choros, né? Muitos choros. E a gente nós íamos no grupo de oração, nós íamos na missa. Só que aquele porém, né? A gente íamos, mas não estávamos nos entregando a Deus, né? A confiança estava totalmente em nós. Talvez porque o médico vai resolver. Vamos trocar de médico. Esse médico vai resolver. Esse médico vai resolver. Isso foram mais de 10 médicos. Nenhum médico resolveu. Só foi resolvido quando foi no final quando a gente resolveu se entregar, se jogar para Deus. Foi na última médica, Na né? última médica. A Helene já tinha passado por uma cirurgia que é igual uma cesárea. Abriu igual uma cesárea. Abriu, que cortou, para tirar 5 miomas, né? Foram 5 miomas e tava quase 5 centímetros cada um. Nossa. Tava grande. E aí retirou, porque assim, além da endometriose, tem os miomas. E muitas mulheres têm isso, mioma. E o mioma também impede a gravidez. E os meus estavam de uma forma que estava praticamente assim na entrada do útero. Era impossível engravidar. Só que mesmo assim na minha cabeça eu falava, eu preciso engravidar. Eu mesmo, que eu engordei, eu preciso engravidar, senão meu marido vai me largar. Sabe, muitas pensamentos, né, que vinham na minha mente. E isso foi muito traumático. Mas foi naquele momento que a médica chegou, isso já foi no final já, né? foi a última especialista. Era da USP a médica. Ela pegou, virou pra mim. E eu ainda naquela expectativa, né? Falei, ainda vou conseguir engravidar. Com aqueles órgãos todos colados. Eu, no meu íntimo, sabia que eu não ia conseguir, mas eu queria ter a expectativa para poder dar o filho para ele. Né? Que tanto ele sonhava também, que nós sonhávamos. E aí a médica virou para mim e falou, você quer... Menina, para de sofrer. Para de sofrer porque você não vai engravidar. Você tem que tirar tudo. Você tem que tirar tudo, arranca tudo. Arranca seu útero, arranca seus ovários. Você vai ter qualidade de vida. Isso eu tinha quantos anos que ela falou? 36, 37, né? 36 anos. Tirar tudo. Quer dizer, eu já ia entrar praticamente na menopausa. Nessa idade. Naquele momento, caiu a ficha. Falei, misericórdia. E aí eu entrei em choro, entrei em desespero, a gente não sabia o que fazer. Foi que a gente pegou e aí eu chorando pra ele, falei, amor, vamos para o santuário, lá em Ribeirão Preto. Nós estamos em Ribeirão Preto. Nosso santuário Nossa Senhora Aparecida. Aí chegou lá, o Santíssimo ficava exposto lá, né? E a gente chegou lá e a gente pegou... Primeiro, antes um pouquinho, a gente teve uma revolta com Deus. A gente falou, por que Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Por tantas pessoas mulheres que engravidam na rua, que abandonam seus filhos, né? Por quê? E ao chegarmos lá, nós brigamos com Deus. Diante do Santíssimo, nós brigamos. Falou, por que Deus? Por que você está fazendo isso comigo, né? Eu só tenho essa idade, eu quero ter filhos. Por quê? Porque a gente perguntou. Aí depois, de repente, veio o silêncio. Depois que a gente discutiu com Deus. Aí veio o silêncio. Aí veio aquele consolo, né? Deus falando, você precisa se entregar mais pra mim. E a gente se jogou no chão mesmo. Fez igual Marcos, né? 25, 25, 34, até 34, né? Que é uma mulher hemorroísa, né? Que ela se joga aos pés de Jesus. Então, naquele momento, a gente se jogou aos pés de Jesus. Né? Choramos. Ficamos 1 hora chorando diante dos pés de Jesus ali. E o interessante, né? Que naquele momento nós compreendemos que nós estávamos vivendo a passagem da mulher do fluxo de sangue. Quando nós estávamos ali na igreja e durante a nossa dor, nosso choro, nós nem percebemos que entraram muitas pessoas para adorar e nós dois nós ajoelhamos, aí naquela posição de ajoelhar nós encostamos no chão, no final nós deitamos no chão. Foi uma prostração mesmo. Foi uma prostração. E ali nós chorando e as pessoas passavam perto de nós ali e quando nós levantamos, que nós vimos as pessoas, nós estávamos jogados aos pés do Senhor que estava ali no Santíssimo Sacramento. E quando nós saímos dali, nós começamos a ter a compreensão. Falei assim, nossa, nós precisamos nos abandonar em Deus.
mais, abandonar mesmo, abandonar de verdade. Porque nós servíamos em grupo de oração, nós tínhamos uma vida religiosa, mas nós estávamos querendo o nosso sonho, mas não entendendo a vontade de Deus, não entendendo qual que era o propósito de Deus para a nossa vida. E ali nós começamos a mergulhar nessa palavra. Quando nós começamos a ler a palavra, que começou a falar assim, essa mulher sofreu na mão de vários médicos. Nós, foram mais de 10 médicos. Médicos que não tiveram a sensibilidade de dar a notícia diante da sensibilidade que nós estávamos, né? Muito sensíveis com a dor. Depois... Nós gastamos tudo que tínhamos. Gastamos muito para esse sonho. Aí, 12 anos, quando eu falei assim, nossa, Eliane, quanto tempo faz que nós estamos tentando? Aí nós fizemos 12 anos. 12 anos. 12 anos, o nosso encontro, nosso debruçar aos pés de Jesus, para tocar na orla dele naquele momento. E aí nós começamos a mergulhar naquela palavra. E aí nós começamos a viver aquela palavra, olhar para a palavra. E aí no final tinha Jesus falando para ela, olha, de mim saiu uma força muito grande pelo teu esforço, pelo teu abandono. E aí nós começamos assim, agora nós vamos dedicar mais a Deus. Aí nós começamos a abrir mais para o grupo de oração, a servir em mais funções dentro da igreja. Começamos a viver a nossa vida para Deus. Ó, vamos esquecer filhos. Esquece filhos agora. Vamos viver para Deus. Vamos conhecer mais esse Deus. Vamos nos abandonar. Aí nós começamos. Todo encontro que tinha, retiro de carnaval, experiência de oração, tudo que tinha, o Rodrigo e a Eliane estava. Tudo. Servindo. E aí nós começamos a curtir mais o nosso casamento. Como nós tiramos essa eu quero filho, nós começamos a curtir mais o casamento, começamos a viajar, ó, a cada 2, 3 meses nós vamos fazer uma viagem curtinha, vamos curtir, vamos viver. Né, Isso, mas mesmo assim, mesmo a gente se jogando para as coisas de Deus, né, nós tivemos um grande... Porque assim, como eu tive uma revolta, uma segunda revolta, a minha segunda revolta foi com os médicos. Eu não queria que nenhum médico colocasse a mão embaixo de mim. Então, mesmo assim, eu me joguei e falei, agora Deus, se Deus quiser me curar, se Deus quiser fazer as coisas, que Ele faça. Nenhum médico vai me colocar a mão. Só que aí tem aquele negócio, né? Deus usa os médicos para curar nós também. Eclesiástico 38, né? Médicos e medicinas. Médicos e medicinas, hein? E aí também foi um outro passo difícil para mim, né? E eu tava doente ainda, né? Que eu tava com aqueles sintomas, eu sentia muita dor, ainda sofria ainda, tudo. E aí, foi quando viemos para uma viagem. Minha mãe estava morando aqui em Goiânia. Só um pouquinho antes, a Eliane, ela teve de novo os miomas. E começaram a crescer. Isso. E ela falou, Rodrigo, eu não vou no médico. E eu comecei a ficar preocupado, que a barriga dela começou a crescer mais do que era antes. Eu falei, Eliane, você precisa se tratar. Ela falou, não vou mais em médico. Não vou. Ela pegou trauma de médico. Ela falou, não, eu falei, gente, eu vou perder minha esposa. Porque ela não quer se tratar. Ela não quer que eu conte pra ninguém, eu também não contava. Então nós começamos a viver esse grande equívoco, né? grande erro de não contar para as pessoas. Aí entrou a mão de Deus. Ela falou assim, vou pegar esses dois cabeça dura aí. A gente parece que às vezes passa por um desequilíbrio dos opostos, né? Passamos de um extremo para o outro muito rápido. Então, de fato, muitas pessoas hoje devem estar nos escutando de diversos modos. Pela frequência, pelos aplicativos, pelas redes sociais, e entender que Deus deu capacidade para as pessoas, para os homens, para os seres humanos, né? Para que a obra de Deus se realize também por meio da medicina, né? A ciência é algo bom. E diante da situação, muitas vezes vem um desânimo. Então, tem muita gente que padece no sofrimento de um tratamento porque se perde o ânimo, né, diante da dificuldade do sofrimento. Então, recado aí para as pessoas, né, não deixem, não desanimem, busquem ao máximo, né, a possibilidade do tratamento também, porque Deus age também, não de uma maneira extraordinária e milagrosa, sim, mas age também no ordinário, através das coisas que nós temos aí a nosso dispor. Uma delas, a medicina, né? E nós fugimos muito mais das dores emocionais do que das físicas. Então, se emocionalmente a Eliane ficou ferida com o processo do médico, mesmo que ela tinha dores físicas, olha como isso é forte. Ela não queria ir no médico porque ela não queria passar pela dor emocional. Novamente. E muitas pessoas podem estar fazendo isso. Nós precisamos buscar. Foi quando, em 2020, né? Deixa eu só fazer um adendo. Nos remédios, o que acontecia? Como eu não queria ir mais no médico,
eu já sabia os remédios que passava a dor. Então eu falava, vou tomar esse remédio e passava minha dor, acabou minha dor. Só que essa revolta que eu tive com o médico acabou prejudicando quem? Eu mesmo. Né? E agora ele vai falar. Né? Aí em 2020 nós viemos para fazer um treinamento profissional aqui em Goiânia. Por um acaso era um momento só, né, de fazer um treinamento, uma formação profissional. E a mãe dela viu a barriga dela, a mãe dela morando aqui já, né? Ela viu a barriga dela mais elevada, falou, tô preocupada com você, vou te levar numa médica. Aí ela falou, não precisa, tô indo. Ela falou, vou te levar numa médica. A mãe marcou a médica, eu falei, vai, sua mãe tá preocupada com você, vai. Aí eu fui exatamente porque minha mãe marcou, porque senão eu não teria ido. Exatamente, teve a intercessão, né? Mas foi Deus usando. Intercessão de mãe, a mãe percebeu, como Maria, né? Minha mãe percebeu que tinha algo errado comigo. E minha barriga estava quase como se fosse uma criança de 3 meses. Eu já estava com aquela cara inchada, já estava muito doente. Só que eu não queria aceitar isso. Dor, remédio. Tomo remédio sozinho, acabou, passou minha dor. E depois disso... veio a providência de Deus, né? Antes de chegar na providência, eu queria falar com os homens, viu, padre? Porque durante esse processo, o homem e a mulher enxergam mundos diferentes. Todo mês, eu ficava com aquela expectativa. E aí? Atrasava um dia. Vamos fazer o teste. Ela, não, calma. E eu ficava, né? A minha ansiedade, e eu acabava colocando um peso maior em cima de um peso que Eliane estava vivendo. E você, homem, que a sua mulher passa por uma situação de dificuldade de engravidar, acalma a tua ansiedade. Conversa, pergunta mais. Porque nós vivemos o desejo. Você acredita que... nossa, atrasou uma semana. Agora veio, né? Meu milagre aconteceu. Nós devemos acreditar no milagre, mas nós devemos conversar mais. Como que você está passando por essa dor? Nós não parávamos para perguntar como ela estava passando. Era uma dor e 2 pessoas olhando para aquela dor e cada um enxergando a dor de um jeito. Cada um enxergando a solução de um jeito. Então assim, né? Os maridos, é muito importante a gente ter essa sensibilidade. Tentar entender o mundo da mulher. Não só para gravidez em si, mas para tantos momentos da vida de casal que você precisa ter paciência. Você precisa compreender o momento da mulher. Então isso é muito importante. E aí Deus, né, retomando esse caminho já para a providência, para o grande milagre, quando nós chegamos em Goiânia, a mãe dela marcou a médica. A médica falou assim para ela, olha, o seu caso é muito grave. Realmente, olhando aqui, você precisa tirar útero, trompas, ovário, tem que tirar. Mas aqui em Goiânia existe um médico, que existem no Brasil 3 que trabalham uma técnica de casos graves, até mesmo da reconstrução desse ovário e também do seu útero e dos seus órgãos. Porém, eu não sei se eles vão ter êxito pela gravidade, mas não custa nada você marcar uma consulta. Dos 3, 2 estão em Goiânia e 1 na capital paulista. Então, Deus nos trouxe para Goiânia, onde dos 3 médicos com essa especialidade, 2 estavam realizando. E aí nós fomos para esse médico, né, Eliane? Nós fomos para esse médico e aí ele fez os exames todos. Ele falou, seu caso é muito grave. Para não dizer, é gravíssimo o seu caso. Então nós vamos tentar restaurar, eu tenho essa técnica tudo, mas você é caso de estudo. Eu, inclusive até autorizei a eles as imagens da minha cirurgia, porque seriam de estudos para outros entenderem como é que funciona tudo, essa endometriose, como ela acometeu tudo. Ela pegou o intestino meu, ela pegou o ovário, ela pegou bexiga, ela pegou tudo. E aí fomos para a cirurgia. O médico perguntou para ela, falou assim, você pode tirar o seu útero, que é uma cirurgia mais simples, mais rápida, ou você pode passar por essa cirurgia de reconstrução, que é um risco. Você precisa assumir o risco de que é uma cirurgia muito delicada, são cerca de 10 horas de cirurgia. Nossa. É uma equipe muito grande de profissionais, então você precisa escolher. Você vai pelo caminho, que é uma cirurgia mais fácil e aceitar que você não pode ter mais filhos, ou você vai correr o risco, né? Aí naquele momento eu falei, nossa, a Eliane, ela não queria ir médico. Você acha que ela vai assumir um risco de uma cirurgia que pode custar a vida dela? E fala, né, no termo que nós assinamos lá, fala que poderia correr o risco de vida, né? Então a gente naquela lendo assim, eu falei, meu Deus. Aí ela pegou e falou, eu vou correr o risco. Vou correr o risco. Aí eu olhei pra Eliana e falei, nossa, é Deus, só pode ser Deus.
Eu vou correr o risco. Eu vou buscar a graça de restaurar os meus órgãos e ter qualidade de vida. E eu falava assim, né? Jesus, eu confio em vós. É você que vai tá fazendo essa cirurgia para mim, né? Você vai estar lá no momento que é dessa cirurgia. Então eu confio, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor. E aí foram 10 horas de cirurgia, 3 anestesias, né? E o Rodrigo lá na intercessão. Sozinho no quarto. No quarto, rezando. Esperando. Sozinho, eu e Deus. Esperando em Deus. Esperando em Deus. Eu quase precisei de bolsa de sangue, porque eu perdi sangue. Perdi muito sangue. Imagino. E dentro dessa cirurgia, ele fez um procedimento também de retirar o apêndice, né? Olha só como que Deus age, o tempo de Deus é perfeito. A Eliane operou na pandemia, quando estourou a pandemia. E ali no hospital tinha muitas pessoas com Covid naquele início. Sim. Com todo o desconhecimento ainda Em 2020 da pandemia. ainda. 2020. Agosto de 2020. Era o Tava auge. lotado. Estava no auge, No auge. daquele No auge ano da de pandemia. 2020. E aí ela não quis cancelar. Ela também passou por essa decisão. O médico falou assim, se eu não operasse a Eliane naquela data, ela poderia morrer com apêndice estuporada. Porque como o apêndice inflamou e a endometriose gerava dor e ele estava acostumada já aos remédios para tirar dor, ela não Eu identificou senti. que a dor dela era da apêndice Era da já. apêndice. E quando ele abriu para fazer a cirurgia de restauração, ele encontrou a apêndice inflamada. Então naquele dia Deus salvou a vida da Eliane. Foi a primeira parte do grande milagre. E depois de 10 horas terminou a cirurgia. Aí o médico mandou me chamar. Eu aflito porque... Eu falei, gente, mas tá demorando demais. E quando ele me chamou, ele falou, olha, eu tirei da sua esposa 12 miomas. Um deles, quase do tamanho desse celular aqui, quem tá no rádio, né? É um celular grande. Um deles era maior que o tamanho do próprio útero. E os outros, cerca de... Enfim, no total dava quase 29 centímetros de miomas. Misericórdia. Que estava em mim. Imenso. Imenso. E ele falou, eu Fora a restaurei os inflamação, ovários. né? A inflamação, a endometriose, ela gera inflamação. Então, quer dizer, incha mais o corpo, estava inchado o intestino. Eu tirei 10 centímetros do meu intestino, porque a endometriose acometeu ele também. Chega a perfurar. Essa doença é muito séria. Estava a ponto de perfurar meu intestino, É. a endometriose. Que causaria uma gravidade ainda maior. Maior. Muito maior. Intestino perfurado. Porque assim, aquela célula que faz a descamação do útero no processo menstrual, ela sai do útero e aonde ela vai pegando, ela vai fazendo destruindo. descamação, ela vai fazendo buracos. Né? Então ela vai destruindo. E aconteceu isso com ela. Abriu a parte, não chegou a atingir a bexiga, mas aquela membrana, aquela, não sei como que chama, aquela cavidade que protege a bexiga, chegou a abrir, perto dos rins, enfim. A doença, ela foi... Os ovários estavam totalmente tomados, envolvidos pela endometriose, né? E ele foi o segundo milagre. Ele conseguiu descolar meus órgãos, pela graça de Deus. Ele conseguiu restaurar meus ovários, meu útero também. Porque assim, quando você faz a operação no útero, dependendo de como for a cirurgia, fica parecendo um Frankenstein. E aí você não consegue colocar uma criança lá dentro. E foi restaurado, então foi o segundo milagre, né? Ele restaurou totalmente meus órgãos. E aí, quando terminou a cirurgia, eu saí trêmula de lá, né? Igual a mulher do fluxo de sangue. Ela ficou trêmula tava depois do trêmula. milagre. Muita Foi muita coincidência, né? Eu tava trêmula. E aí o médico falou, não fui eu que fiz a cirurgia, foi Deus. O médico disse isso. Foi Deus que fez a sua cirurgia. Pela gravidade que estava a sua cirurgia, de restaurar, ao olhar, eu verifiquei as imagens lá, porque foi por vídeo também, né? A cirurgia. E pensou, não teria condições, mas com Deus eu tive condições. É interessante como um cientista, um médico, O médico reconhece fazer isso. uma declaração como essa, né? É de fato um grande milagre na vida de vocês. Né? Então esse reconhecimento também, e é interessante como a ciência se inclina, né? Diante do poder, da graça, da majestade de Deus. Até a ciência se inclina. A ciência é importante, necessária, né? Mas Deus é ainda maior. Ele é Senhor também dos médicos. Quando você falava interessante, né? Toda confiança, Senhor, eu confio em vós. Por quê? Porque Ele é o médico dos médicos. Não existe nenhum êxito na medicina se não fosse o Senhor
que desse ao homem a capacidade e a operação que Deus realiza também na vida das pessoas. E o médico, né, até pela ética médica, não que o médico não tenha fé, né, mas pela ética, né, ele termina o procedimento, ele não coloca a fé dele, né, com o paciente, mas naquele momento a ciência se inclinou para Deus. Se inclinou para Deus. E ele disse, Eliane, e quando ele falou, nós ficamos paralisados, os três, eu, ela e o médico. Eliane, Deus conduziu as minhas mãos, eu não tenho outra explicação, pela gravidade que era o teu caso. Aí naquele momento, Deus falou no nosso coração, o final da palavra, no versículo 34 de Marcos 5. Eliane, a tua fé te curou. E aí a fé te salvou, né? Curou, salvou. Salvou porque, que nem, antes, colocar só uma informação, a enfermeira também... Nossa, verdade. A enfermeira antes falou pra mim, falou, que eu tava muito nervosa demais pra essa cirurgia. Na entrada do centro cirúrgico, né? Na entrada do centro cirúrgico, ela pegou, pôs a mão em mim e falou assim, calma, Nossa Senhora tá contigo. Nossa Senhora tá contigo agora. Aí eu comecei a ficar acalmando, aí ele foi dando anestesia, foi acalmando. Aí eu dormi. E aí ficou na minha cabeça. Falei, Nossa Senhora tá comigo o tempo todo. Ali, a mãe tava comigo, Jesus estava comigo o tempo todo, né? Foi isso o grande milagre, né? E foi isso que a minha fé me salvou. Me salvou para uma vida nova. Porque a partir do momento daquele momento, daquela cirurgia, falou, não, Eliane, você vai levar a palavra, você vai fazer, vai entender o meu chamado agora. Independente se você vai ter filhos ou não. Pode ser filhos espirituais. A sua missão agora, na terra aqui, essa terra de viventes, é levar a minha palavra, levar seu testemunho para que mais pessoas venham com uma salvação igual você. A tua fé te salvou. Né? Então, assim, a minha fé me salvou. Quantos sinais, né, a gente consegue encontrar aí na vida, na experiência de vida de vocês, né? É tão importante para nós ouvir isso aqui, nós da Rádio Maria Brasil, o testemunho que vocês dão a respeito dessa enfermeira que na porta do centro cirúrgico diz, Maria, Nossa Senhora está com você. Porque de fato é assim, né? Onde está Jesus, está Nossa Senhora. E onde ela está, ela sempre aponta para Cristo, né? Então, aqui na Rádio Maria nós temos muito essa graça de viver uma espiritualidade mariana que sempre nos indica e que sempre nos leva para o centro da nossa vida, que é Cristo. Então, muitos sinais. Eu acho bonito a gente perceber como Deus age na nossa vida. Isso é a grande prova de que nós não estamos abandonados. Não estamos. Nunca estamos abandonados. Deus está sempre conosco. Não é isso? E então o sentido do programa, tua fé vem da passagem da mulher que sofria de fluxo sanguíneo por 12 anos, é isso? Isso, e nós tocamos no manto de Jesus naquele momento, né? E aí começou o processo da cura, quando nós nos jogamos aos pés de Cristo. Tanto que logo depois nós começamos através das nossas redes sociais a falar, a meditar, a postar o Evangelho. Nós postamos todos os dias o Evangelho, porque ler o Evangelho é se encontrar com Jesus. E quando você se encontra com Jesus e você toca em Jesus, Jesus reconhece a tua fé. Como ele falou para aquela mulher, a tua fé te cura, a tua fé te salva. Então nós começamos a propagar o Evangelho, a ir a muitas igrejas, a falar do nosso testemunho. Nós já éramos do grupo de oração lá em Ribeirão Preto, do grupo de oração Leão de Judá, um grupo com 45 anos. E as pessoas começaram a testemunhar, nossa, eu também passo por isso. Eu também estou com dificuldade, mas eu não conto para ninguém. Meu marido não aceita não ter filho. Então, a partir dali, começou as pessoas a nos procurarem, porque elas estavam sofrendo no silêncio como nós sofremos. Aí Deus falou pra gente, vocês precisam acompanhar esses casais. Serem incentivadores desse abandono para esses casais. Então o programa ele vai trazer muito isso, porque são muitos textos. Se o nosso testemunho hoje, tenho certeza que se for pelo menos uma pessoa que esteja passando pelo que nós passamos e Deus hoje está mostrando, né, está revelando a luz dele, a esperança, o milagre, nossa missão está sendo cumprida, chegar a uma pessoa. Agora, quantos testemunhos que estão ocultos, quantos testemunhos que estão dentro das suas próprias casas, dentro dos próprios relacionamentos guardados. Então Deus colocou no nosso coração, quando chegamos na Rádio Maria, que foi um outro presente de Deus, e aí o senhor ali no estacionamento falou pra gente, olha, pensa um programa. Foi mesmo. Pensa um programa
Eu falei, Eliane, o que vem no meu coração é testemunho. Uhum. E até mesmo o nome do programa, eu cheguei a escrever o nome do programa. Mas quando eu mandei, eu apaguei. Falei, não, vou mandar o nome do programa, deixa o Padre Warley e todo o pessoal da rádio rezar em cima e falar o nome do programa. E aí depois o senhor chegou e falou assim, o que vocês acham de ser Tua Fé, o nome do programa? E eu tô curada hoje. Né? Confirmação. E eu tô curada hoje em dia. Hoje eu vivo bem, vivo saudável, mudei a minha alimentação, que é muito importante isso para as mulheres também. Né? A alimentação não tem como você fazer o tratamento sem mudar a alimentação. É uma parte importante do processo. É uma parte importante do processo. A alimentação é tudo. É tudo. Alimentação, exercício físico. Então, tudo isso faz eu ter qualidade de vida também. Então, assim, as pessoas estão passando por isso. Se abandona em Deus, né? Muda a alimentação, faça o exercício físico e, com certeza, a cura vai chegar. Assim como chegou a mim. Viva para Deus. Viva pra Deus. Tira os Maria, olhos né? do problema, tira os olhos da doença e olhe para Deus. Tudo por Jesus, nada sem Maria. É isso mesmo. Gente, que conversa maravilhosa. Fiquei muito emocionado com tudo aquilo que vocês disseram hoje. Tá bom? Muito obrigado pelo sim de vocês e Deus os abençoe nessa nova jornada, nessa nova missão aqui com a Rádio Maria Brasil. Obrigado pela bênção, né? Começamos o programa já abençoados. E obrigado a todos, porque Deus, Ele deixou na Sagrada Escritura muitas histórias. É a história dele, por meio da vida de cada um. E a nossa história, né, é escrita por Deus. A tua história é escrita por Deus. E as histórias, quando se encontram, Deus manifesta o grande milagre da vida. Então, que a tua fé seja abrasada com a nossa missão. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E lembrando que às 20 horas nós temos um programa novo, né, que é a Tua Fé. E meu testemunho, que o meu testemunho possa alcançar mais pessoas, né, e que essas pessoas também assistam o nosso programa na Tua Fé, também alcance também o coração de cada um, né?